A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos aí da DEVEC, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo ainda do Maranhão, DDD 99, e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Não se esqueça de dar aí um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E se você deseja receber os slides que nós passamos aqui, nós usamos aqui nesses vídeos, também mais comentários, mais subsídios sobre a lição, tudo isso em PDF, também em PowerPoint. Então, entre em contato conosco e nós enviaremos para você gratuitamente este material. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2023 com o tema Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Aí o livro de referência aí para você estudar sobre o assunto, Espírito de Liderança, do Dr. Myles Munroe. O comentarista desse trimestre é o pastor Walter Brunelli. Então vamos estudar na revista número 69, Lições da Palavra de Deus, Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Você vê aí o telefone para você entrar em contato e adquirir a sua revista diretamente da editora Central Gospel. Nós vamos estudar neste trimestre, se Deus quiser, as seguintes lições: José, um líder proativo; Moisés, um líder fiel à sua casa; Bezalel, um líder artístico; Josué, um líder para novas gerações; Débora, uma líder estrategista; Gideão, um líder com potencial escondido; Davi, um líder guerreiro; Neemias, um líder versátil; Esther, uma líder perspicaz; Pedro, um líder atípico; Barnabé, um líder desprendido e solidário; Paulo, um líder eficaz; Jesus, o líder dos líderes. Então você vê aí excelentes lições, onde aprenderemos muito aí sobre a liderança. Então, às vezes você fala assim, mas eu não sou líder de nada, como é que eu vou estudar esse assunto? Veja só, dentro desses assuntos aí nós temos muito a aprender, até sobre a liderança dentro do próprio lar, Aqui nós fazemos parte, a liderança no trabalho, a liderança na escola. Então, em toda parte, nós podemos de repente sermos chamados a liderar alguma coisa. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em qualquer parte. Dentro da própria família, nós temos que exercer um papel de liderança quanto aos nossos filhos. Aí o marido quanto a sua esposa e os filhos, E a esposa quanto a seus filhos. Então, esse assunto é muito importante e para os jovens também é importante, porque eles poderão no futuro, talvez até um futuro bem próximo, serem chamados a serem líderes de alguma coisa, ou líderes de uma equipe. Vamos então à lição número 1, José, um líder proativo. O que é proativo? É aquele que antecipa, aquele que tem iniciativa, diligência, presteza, prontidão, eficiência, eficácia. Então, aquele que tem um empreendimento a ser realizado. Nesta lição número 1, nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, José, filho de Jacó. Subtópico 1, José, o sonhador. Subtópico 2, José, alvo da inveja e vítima de conspirações. No tópico 2, a trajetória de um homem íntegro. No subtópico 1, o grande líder mantém-se íntegro. Subtópico 2, o grande líder levanta-se em qualquer lugar. Subtópico 3, o grande líder faz bom uso dos seus dons. Subtópico 4, o grande líder sabe que para tudo há um tempo certo. Subtópico 5, o grande líder reconhece e aproveita as oportunidades. No tópico 3, da prisão à administração de um país. No subtópico 1, José, a maior autoridade sobre o Egito. Subtópico 2, José, o salvador do Egito e de sua própria casa. Então vamos estudar aí todos esses
tópicos e subtópicos e aprendemos aí sobre a vida de José e a sua grande capacidade de liderança. No texto bíblico básico, vamos ler aí Gênesis 41, de 38 a 44. Vamos ler. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Então vemos aí que José, olha, ele tinha muitos irmãos, mas ele era o principal. Ele era aquele que era escolhido por Deus, aquele que tinha revelações de Deus, aquele que tinha uma vida espiritual superior a todos. José esteve preso, mas ele foi o líder dos escravos. Ele foi o dono da casa, era Potifar, mas o administrador era José. Depois ele foi para a prisão, no palácio. Faraó era o faraó, mas quem governava o Egito? José. Então veja que a própria Bíblia declara que Deus era com José, estava todo o tempo com José. Por onde quer que José andasse, Deus estava com ele. Deus o fazia prosperar, Deus lhe dava poder, revelações, Deus lhe dava sabedoria, e todo o tempo José foi um líder por onde quer que andou. O texto áureo da lição diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 45, 5. Então veja que José, falando aos seus irmãos, ele vai dizer que não guarda rancor, não guarda mágoa, né? Ele é um grande líder e ele sabe o valor que tem fazer amizade com as pessoas, perdoar as pessoas, amar as pessoas, né? Valorizar a pessoa humana. Então, um líder, ele precisa que todos o elogiem, ele precisa que todos o sirvam com alegria, com prazer, ele precisa que todos sejam submissos às suas ordens, ele precisa que todos trabalhem ao seu lado com prazer, com alegria, ele precisa que a sua visão seja vista por todos. José, ainda uma criança, né, uma adolescente, errou. Não deveria ter contado o seu sonho, né, aos seus irmãos, causou inveja, causou ódio. Era melhor não ter contado para eles, poderia ter falado apenas com seu pai, né, eles iam orar, né, pedir mais revelação a Deus. Não precisava ter falado com os irmãos. Então ele começou mal, mas ele teve experiência, né? Quando ele foi vendido para o Egito, ele passou ali 13 anos adquirindo uma experiência, então passando por dificuldades e aprendendo a valorizar a relação dele com as pessoas à sua volta. Então ele aprendeu também a guardar segredo, né? Veja que ele teve a oportunidade de mandar recado para o seu pai, para os seus irmãos, né? Ele teve várias oportunidades de se dar bem, vamos dizer assim, né? Até com a esposa do Potifar, mas olha só, ele tinha aquele sonho que ele teve dentro de si como o destino que ele teria vindo de Deus.
que era superior a qualquer coisa. Ele tinha uma promessa de Deus. Então ele foi fiel a Deus. Então havia um caminho a ser seguido e ele não podia se desviar desse caminho, não podia deixar ninguém desviá-lo desse caminho. Ele provou que seguia passos, né, de um homem bom. E demorou, né, ali uns 13 anos, mas chegou o dia que ele tanto esperou e a revelação do sonho se deu. Então ele teve a oportunidade e o sonho foi realizado e ele não guardou mágoa, não guardou rancor. Ele poderia ter matado seus irmãos, se vingado, mas nada disso ele fez, porque ele era um homem de Deus, era um líder nato. Se tornou de escravo ao homem mais importante do Egito. Então, muitas vezes, as aflições que nós passamos hoje, as perseguições, né? Aí os falsos testemunhos, a difamação, né? Tudo isso, às vezes, nós passamos por momentos difíceis na parte financeira, né? Nas perseguições por causa dos falsos pastores, falsos irmãos, mas tudo isso vai forjar em nós uma personalidade, vai forjar em nós uma capacitação para exercermos depois uma grande obra para Deus. Sempre Deus, antes de nos dar alguma coisa para fazer, nos colocar em uma posição de liderança ou de execução de um grande plano, Ele vai nos treinar primeiro, né? Vai nos fazer passar primeiro por um deserto, né? E aí nós vencemos essa etapa e aí estamos prontos para Deus nos usar. Devemos pensar nas glórias futuras, nunca no presente. O que importa, vemos aqui, um dia estaremos para sempre com o Senhor. Aquelas pessoas que hoje às vezes nos perseguem, nos desprezam, podem ser as mesmas pessoas que amanhã nos honrarão. Então é importante ter em vista, né, ter aí um plano, termos aí uma visão do futuro, uma visão de coisas grandes, coisas de Deus, olharmos para as coisas de cima, para as coisas espirituais e termos aí um objetivo, né, sempre aí de ganhar almas, de trabalhar para o Senhor, de nos destacarmos dentro da obra do Senhor, para que a glória, a honra seja do Senhor nosso Deus. Então sempre lembrando, Jesus é quem está fazendo tudo isso e o Espírito Santo é que está nos capacitando para fazermos uma grande obra para Deus. Então nesse trimestre vamos estudar aí sobre a liderança e vermos que um líder ou alguém que ainda não é líder, mas pode ser no futuro, ele tem que permanecer íntegro, ele tem que aprender a apanhar, mas sempre se levantar para enfrentar as lutas do dia a dia. Não importa quantas vezes ele caia, mas ele tem que se levantar e tem que seguir em frente, porque a vida não pode nos derrotar. Nós fomos feitos filhos de Deus e temos um futuro glorioso com Deus. Então avancemos, lutando, vencendo, fazendo de tudo para alcançarmos a vida eterna. Devemos nos lembrar que Deus nos capacita, Ele vai nos capacitando à medida que vamos caminhando em intimidade com o Espírito Santo e nós devemos usar, colocar em prática esses dons que nós vamos recebendo de Deus, as capacitações que Deus vai nos dando, sempre para abençoar as pessoas, indistintamente, não deixando de aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Vamos à frente, vamos sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ver a palavra introdutória que diz: nada melhor do que iniciar nossos estudos sobre as bases bíblicas de liderança por José, filho de Jacó, um patriarca veterotestamentário que teve 12 filhos e uma filha, Gênesis 29, 32 a 35, 30, de 1 a 26. José é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de liderança das Escrituras. Sua história foi marcada por ciúme, inveja e ódio dos seus irmãos por ele, o que torna sua vida ainda mais expressiva.
José não foi um líder político preparado em casa desde a infância. Ele não teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Tampouco foi enviado a outros países para aprender outros idiomas. José pertencia a uma família de camponeses. Então vemos aí o exemplo de José para iniciarmos esse trimestre. Veja que José nasceu em condições precárias, Ele não teve uma escola superior para estudar. Ele aprendeu com seu pai, a sua mãe ali, a ler, a escrever. Ele aprendeu ali a fazer as suas contas, Ali foi treinado pelo seu pai para cuidar de ovelhas. Ele não foi líder enquanto ainda criança e adolescente dentro da sua casa. Pelo contrário, foi sempre perseguido pelos líderes. Ele não foi treinado nem para dirigir aí a sua própria família. Mas olha só onde ele chegou, a governar o país mais importante da sua época, o país mais rico, o país mais poderoso de sua época. E como isso é possível? É possível pela sua intimidade com Deus, pela sua fé em Deus, pela sua entrega a Deus, pela sua confiança em Deus. Então José tinha uma visão significativa de Deus. Ele tinha um relacionamento vital com Deus. Ele tinha um caráter forte que foi desenvolvido através das dificuldades, das lutas. E ele teve uma experiência prática que ele aprendeu com a vida, com a experiência de vida. Também era um homem que recebeu de Deus um dom precioso de interpretação de sonhos. E a Bíblia diz que em tudo o que ele fazia, ele prosperava, porque Deus era com ele. Então vamos aprender que é parte do trabalho de um líder descobrir novos talentos, guiar as pessoas, abençoar as pessoas. Então vemos que José é um exemplo para nós de líder. Foi perseguido, As pessoas, os seus irmãos tinham ciúme, inveja, ódio dele. Foi preso, enfrentou dificuldades ali, a perseguição da esposa do seu patrão, foi parar na cadeia. Depois teve ali que esperar muitos anos ainda para poder ser lembrado, Mas sempre Deus estava com ele. Passou 13 anos ali de sofrimento, de angústias, perseguições, onde ele teve ali um grande aprendizado para poder se tornar um grande líder e chegar então a ser o grande líder do Egito. Vamos ver o tópico 1, José, filho de Jacó. A história de José, que Deus acrescente, cobre um terço do livro de Gênesis, capítulos 37 até o capítulo 50. O nascimento do 11º filho de Jacó, José, foi um milagre, pois sua mãe Raquel era estéril. Gênesis 30, 22 a 24. José gozava de atenção diferenciada do seu pai, visto ser ele o filho da mulher a quem Jacó amava. Não bastasse o fato de o jovem ser o filho preferido do patriarca, Gênesis 37, 3 e 4, ele contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam, Gênesis 37, 2, o que potencializava a inveja que os mais velhos nutriam pelo rapaz. Então veja que José parece que se esqueceu que na casa que ele nasceu teve um problema por preferência de filhos, Teve seu pai Isaque, que amava mais a Esaú e demonstrava claramente isso. E teve a sua mãe, que amava mais então a Jacó e demonstrava isso. Causou divisão na família, teve problema sério, em ponto de um irmão querer matar o outro, Então veja só, parece que o Jacó não aprendeu isso, porque ele dava clara preferência a José, a ponto de dar até uma túnica colorida para o José. Veja só. Então, ele não aprendeu essa lição e acabou passando para a sua família aquilo que aconteceu com a sua família, lá com seu pai Isaque e sua mãe Rebeca. Como ele amava
mais a Raquel do que a Lia, mais do que as concubinas. Então ele considerava José como o filho mais amado, ele amava mais a José. E ele gostava que José estava sempre perto dele. E José também, quando via seus irmãos fazerem algo errado, ele contava a seu pai. Outro fato importantíssimo é que Raquel era estéril, assim como Sarai, esposa de seu avô Abraão, era estéril, assim como Rebeca era estéril, a sua mãe, esposa do seu pai Isaque. Então Raquel também era estéril. Então olha só, é uma família de mulheres estéreis. Todas elas tiveram filho sobrenaturalmente. Todas foi um milagre que aconteceu para que elas pudessem gerar. Então era uma família de milagres. Era uma família de onde vinha então o Salvador Jesus Cristo, que é um milagre o seu nascimento, porque ele nasceu concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Então nasceu de uma virgem. Então Jacó era o 11º filho de Jacó, que teve 12 filhos, e uma filha. Teve com Raquel primeiro o José e depois, pertinho, dela morrer, ali no dia de morrer, ela teve então o seu último filho foi o Benjamim, também o último filho de Jacó. Então o fato aí é que os irmãos de José tinham inveja dele e o odiavam por ele ser preferido do seu pai e depois devido ao sonho que ele teve e que contou a eles. E, é claro, o odiavam também porque ele contava para o seu pai tudo que eles faziam de errado. Tópico 1, subtópico 1, José, o sonhador. O texto bíblico dá-nos ciência de que José teve 2 sonhos significativos. No primeiro, o jovem estava com os irmãos atando molhos no meio do campo. O dele ficava em pé e os molhos dos irmãos inclinavam-se ao molho dele. Gênesis 37:7. No segundo, José via o sol, a lua e 11 estrelas inclinando-se perante ele. Gênesis 37:9. José não tinha a menor ideia do porquê tivera tais sonhos. Assim, na sua ingenuidade, contava-os sem a menor preocupação de estar se engrandecendo perante a família. Mal sabia ele que os sonhos eram avisos de Deus acerca do seu futuro. O Senhor sabia para onde queria levá-lo. José era ainda muito jovem quando Deus lhe apareceu em sonhos. Deste modo, talvez seja possível afirmar que a falta de maturidade o levou a anunciar abertamente como ele viria a tornar-se muito maior do que todos os membros de sua família. Obviamente, os sonhos são involuntários. Assim, José não poderia ser responsabilizado por essa visitação divina. Todavia, o fato de ele tê-los contado aos seus invejosos irmãos, Gênesis 37:11, colocava-o em uma condição de vulnerabilidade dentro de casa. Então, olha só, José não era culpado por ter sonhos, mas o problema dele, talvez por ser ainda muito criança, foi contar isso para os seus irmãos. Parece que José não percebia o ódio que seus irmãos tinham por ele, a inveja que eles tinham. Ele não percebia. Ele era muito mais bem tratado pelo seu pai, muito mais querido pelo seu pai, e os seus irmãos tinham ciúme dele, mas ele parece que não percebia isso. Parece que ele era um rapaz que amava muito a sua família. Então ele teve 2 sonhos. Teve o sonho dos molhos, se inclinando perante ele. Significava que seus irmãos um dia se dobrariam diante dele. E ele não sabia o que era o sonho, não sabia nada disso ainda, nem imaginava o que seria. Mas ele sonhou e contou, sem medir as consequências. Deveria ter pensado, e analisado e visto, se eu contar isso para os meus irmãos, eles vão ficar chateados, porque isso aqui pode significar que eu estou dizendo que eles vão se dobrar diante de mim. Depois ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas, todas se inclinando diante dele. De novo, ele deveria ter analisado.
Mas os seus irmãos entenderam logo para eles, ele estava falando realmente que eles iam se dobrar diante dele, estava querendo humilhá-los. Então veja que muitas vezes é importante, quando Deus nos revela algo, nós guardarmos, não sairmos espalhando, contando para todo mundo isso. Quando Jacó, seu pai, fica sabendo do sonho, ele guardou isso no coração, porque ele sabia de coisas que Deus fazia, né? De planos de Deus, de milagres de Deus que aconteciam. Então ele ficou pensando, o que será isso? No subtópico 2, José, alvo da inveja e vítima de conspirações. Preocupado com os filhos que apacentavam as ovelhas em Siquém, Jacó enviou José ao encontro deles para saber como estavam. A distância era muito grande entre Hebrom, onde moravam, ao sul do país, e Siquém, que estava em Samaria, no meio do país. José andava errante por aquelas terras até ser informado por um transeunte que os seus irmãos tinham ido a Dotã. Lá José os encontrou. Antes que chegasse, no entanto, seus irmãos viram-no de longe e conspiraram contra ele para matá-lo. Só não o fizeram porque Rúben, o mais velho, impediu-os. Gênesis 37, 12 a 21. A inveja cegou-os de tal modo que não hesitaram em fazer-lhe mal. Os irmãos mais velhos de José jogaram-no em uma cova sem água, enquanto assentaram-se para comer. Tiraram-lhe a túnica que Jacó lhe dera e tingiram-na com sangue de animal para dizer ao pai que uma fera do campo o havia matado. Depois, enquanto comiam, viram uma companhia de ismaelitas que seguiam o caminho do Egito. Judá, um de seus irmãos, teve a ideia de vendê-lo àqueles comerciantes. O plano deu certo. Os ismaelitas pagaram 20 moedas de prata por José. Gênesis 37, 25 a 33. Os mercadores, por sua vez, revenderam o jovem como escravo a Potifar no Egito. Gênesis 37, 36, 39 e 1. Então você veja aí no mapa, né, onde está aí Siquém. Veja aí, que nós conhecemos aí Samaria, né, que é a capital de Israel do Norte. E Jacó e sua família moravam em Hebrom. Então você veja aí onde fica Hebrom. A distância aí dá aproximadamente 78 quilômetros. Então, como os irmãos de José foram muito longe com as ovelhas para arrumar pastagem para as ovelhas, então seu pai Jacó ficou preocupado e mandou José até eles. Veja que José ainda era pequeno e ele não acompanhava ainda seus irmãos, principalmente em viagens longas. Ele ficava muitas vezes mais perto do seu pai. E foi uma vantagem, porque ali ele pôde aprender, né, a administração junto com seu pai sobre fazer contas, né, ler e escrever. Então ele ficava mais em casa com os seus pais. Ali ele aprendeu bastante coisa. Então José vai procurar os seus irmãos, aí encontra um homem no caminho, que esse homem então diz para ele que eles estavam em Dotã, foram lá para o lado de Dotã. Então ele vai até lá e encontra os seus irmãos. De longe, quando eles viram José, eles já disseram, olha, lá vem um sonhador mor, né? Com desdém, falando, olha, aquele sonhador lá vem, já vai contar um outro sonho por aqui. Então eles planejam já ficarem livres dele. Quando eles chegam, então, eles vão ter a oportunidade, então, de jogá-lo dentro de uma cisterna, de um buraco ali. Seu irmão mais velho o livra da morte. Eles queriam matá-lo, mas então ele dá a ideia de vendê-los para os ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael, que estavam passando ali uma caravana rumo ao Egito. Então, eles têm a ideia de vendê-lo como escravo. E o vendem, pegam aquela túnica que ele ganhou do pai, tinge ela de sangue de animal, para levar para o seu pai, para dizer que ele foi comido por um animal, né? Então, ele é vendido e é levado, e aquele ismaelita que o compra, vende-o lá no Egito, para Potifar. Potifar era um eunuco de Faraó, e era um capitão da guarda. Era um homem próspero e
um homem muito importante dentro do reinado de Faraó no Egito. Aí a Bíblia traduz como eunuco, mas na verdade ele era um cortesão, um oficial da corte, né? Porque era casado, nós sabemos que tinha esposa, e a esposa quis até ter relação com o José. Então, ele não era eunuco com a propriedade realmente de eunuco, que significa encastrado, né? Melhor usarmos então o nome de um cortesão ou um oficial do reino de Faraó. No tópico 2, a trajetória de um homem íntegro. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Salmos 37, 23. Tópico 2, subtópico 1. O grande líder mantém-se íntegro. José era um jovem de caráter. Ele honrou o nome de seu pai Jacó, de seu avô Isaque e de seu bisavô Abraão. Observe o que diz o texto bíblico. José gozava da confiança de Potifar, o alto oficial da corte de Faraó. Ao perceber que o rapaz era próspero em tudo quanto fazia, confiou-lhe a administração de sua casa. Gênesis 39, 3 a 5. José era um jovem de boa aparência. Gênesis 39, 6b. E a mulher de Potifar insinuou-se várias vezes para o rapaz, que se recusou a deitar-se com ela. Gênesis 39, de 7 a 10. Certo dia, no entanto, como ele fugiu apressadamente de uma de suas investidas, a mulher tomou-lhe as vestes e usou-as para acusá-lo impiedosamente de importunação sexual. Gênesis 39, de 11 a 16. Veja que José era um homem íntegro, jovem ainda, né? Veja que ele tinha 17 anos apenas. Veja que ele era íntegro, era um rapaz de boa aparência. A Bíblia diz que ele era então um rapaz forte, né? Bonito, saudável, inteligente, e chamou a atenção da mulher de Potifar. Então Potifar, vendo que tudo o que ele fazia prosperava e a sua casa também prosperava junto, né? Tudo era bom para a sua fazenda, vamos dizer assim, que ele morava provavelmente aí numa fazenda ou num sítio grande, uma coisa assim, uma propriedade grande que tinha plantações, tinha aí gado, tinha tudo. Então José cresceu ali, ele olhou, viu e falou assim: eu vou colocar este rapaz para administrar toda a minha casa, todos os meus bens, porque parece então que ele é abençoado pelo seu Deus. Então, vendo a mulher de Potifar, a posição de José, a importância de José, vendo a sua aparência, né? Então ela parece que queria porque queria ter ato sexual com ele, trair o seu marido com ele, adulterar com ele. Então várias vezes ela tentou, mas José sempre foi fiel a Deus, permanecia fiel a Deus e também fiel ao seu patrão. Mas nessa última oportunidade, José, ao fugir dela, que a Bíblia diz fugir de toda aparência do mal, né? Então, nesta hora, ela pega e fica com a sua capa e usa isso para dizer que ele a havia agarrado, tentado possuí-la à força. Hoje usado o nome de estrupar, né? Então, ela o acusou mentirosamente, enganando seu marido. Eles então prenderam José. E Potifar, pelo que nós vemos, parece que Potifar desconfiava da sua esposa, porque ele não matou José. O certo, o mais óbvio, seria que José fosse morto imediatamente. Como ele não matou José, mas mandou José para a prisão de Faraó, então podemos imaginar que o Potifar já desconfiava da sua esposa ou sabia já de algum outro caso dela com outro empregado ou com outro alguém. Então ele ficou na desconfiança se era verdade ou não. Então, por causa da sua honra, que foi manchada, ele então prende José e envia para a prisão de Faraó. Então veja que em certas ocasiões, olha só, nossa fidelidade a Deus vale muito. Imagine, todo o plano de Deus na vida de José poderia ter sido quebrado, ser desfeito, se ele tivesse caído nesse laço aí
de adultério. Veja só. Então temos que tomar todo o cuidado. Quantos servos de Deus que estavam numa posição mesmo elevada diante da sociedade, diante da igreja, tinha privilégios, tinha condição financeira muito boa. Quantos caíram em adultério? Quantos foram derrubados por Satanás e acabaram com o seu ministério, com a sua vida com Deus, sua união com a igreja? Quantos? Aconteceu isso com vários, né? Sabemos de vários que caíram assim. Então temos que tomar todo o cuidado, temos que nos manter íntegros, porque Deus está nos treinando, nos preparando para um grande plano que Ele tem para cada um de nós. Tópico 2, subtópico 2, o grande líder levanta-se em qualquer lugar. Potifar mandou prender José motivado pela falsa acusação de sua mulher, Gênesis 39, 19 e 20. Não esperava o alto oficial de Faraó, no entanto, que o filho da velhice de Jacó, aos poucos, viria a revelar-se um grande líder. Embora estivesse no cárcere, José tornou-se líder de todos os apenados por ordenação do próprio chefe do cárcere. O carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele fazia tudo o que se fazia ali. Talvez o mais correto aí seja, ele sabia tudo o que se fazia ali ou coordenava, controlava tudo o que se fazia ali. O líder levanta-se em qualquer lugar. Assim como fora próspero na casa de Potifar, José foi próspero dentro de um cárcere. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, 23. Então, novamente aqui, Deus é com José, e José agora, dentro da cadeia, ele se torna ali o líder, ele é escolhido como líder de todos os presos. Ele vai ali ser o maior dentre os presos, uma pessoa de confiança do carcereiro-chefe ali. Veja só que José tinha uma facilidade de demonstrar a sua fidelidade a Deus e demonstrar que as pessoas podiam confiar nele e tudo que ele botava a mão para fazer prosperava. Na certa, ele dentro da cadeia, ele começou ali a varrer a cadeia, a organizar, né, ali as roupas, o lixo, onde ficava, tudo, e começou a organizar tudo e começou isso a agradar a todos os presos, né, porque tinham agora um cárcere limpo, bem cuidado, né, e ele começou a conquistar a confiança do carcereiro Mó, a ponto então do carcereiro Mó colocá-lo como líder. Tudo isso, a graça de Deus, né? O amor de Deus que estava em José. Então essa capacidade de liderança se destacou rapidamente ali na cadeia. No tópico 2 sobre o tópico 3, o grande líder faz bom uso dos seus dons. O texto bíblico dá-nos ciência de que o copeiro e o padeiro de Faraó pecaram contra ele. Assim ambos foram levados para o cárcere. E José estava responsável pelos dois na prisão, Gênesis 40, de 1 a 4. Certo dia, ao vê-los com um semblante decaído, José perguntou-lhes o que se passava. Ambos disseram que estavam perturbados por um sonho que cada um tivera. José então propôs-se a interpretá-los, Gênesis 40, 5 a 8, e assim o fez. Ao copeiro, José disse que ele seria restaurado ao seu trabalho em 3 dias. Ao padeiro, todavia, José anunciou que também em 3 dias ele seria morto, Gênesis 49 a 19. Tudo aconteceu conforme José vaticinara, Gênesis 40, 20. José pediu ao copeiro que dele se lembrasse quando voltasse a servir vinho na casa do rei, mas o copeiro esqueceu-se de José, Gênesis 40, 14 e 23. Porém o Senhor acompanhava cada passo desse filho de Jacó. Na hora certa, ele agiria em favor do seu servo. Então José estava ali como líder do cárcere, e aí chegaram lá 2 empregados do rei. Chegou o copeiro Mó e chegou o padeiro Mó, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Então é aquele que estava mais próximo de Faraó. Todos os dois eram próximos. Tanto um que servia o vinho, quanto o outro que servia pão. Então, eram próximos. E eles desagradaram, então, a Faraó. Então, a Bíblia não diz aí o que eles fizeram, né?
Pode ser que houve ali uma tentativa de assassinato, ali uma coisa envenenada, né? Nós não sabemos. Mas o fato é que eles foram presos a mando de Faraó e ali logo José foi colocado para cuidar deles, para esperar o julgamento dos dois. E ele fez logo amizade com eles. Então um dia, vendo que eles estavam tristes, José perguntou: mas por que vocês estão assim tão tristes? Então eles disseram: olha, nós sonhamos, nós dois sonhamos essa noite. Aí o copeiro disse: olha, eu sonhei que estava aí espremendo uvas e dando na mão de Faraó. Aí o padeiro também sonhou, mas esperou José interpretar o sonho. José disse: olha, Deus interpreta o sonho. Disse: olha, Deus está dizendo que você vai voltar a dar aí a bebida, o vinho para Faraó beber na mão dele, você vai ser livre. Aí o padeiro, vendo essa interpretação, falou: interpreta também meu sonho, gostei da interpretação. Só que José, interpretando o sonho dele, diz para ele que ele vai morrer, que em 3 dias ele então morreria. E o fato é que realmente aconteceu do jeito que José disse, recebendo a interpretação, né? Recebendo aí a revelação sobrenatural de Deus sobre esses 2 sonhos. Agora José tinha dito ao copeiro: olha, lembra de mim quando você sair daqui, porque eu não fiz nada para estar aqui, sou inocente. Mas o copeiro chegou lá, pegou seu emprego de volta e se esqueceu de José. Por quê? Porque Deus tem o tempo certo, a hora certa de colocar o seu servo no lugar que ele quer. Se Deus tivesse feito o copeiro lembrar-se de José, José apenas poderia, num caso muito, assim, diferente dos outros, poderia ser que fosse julgado e posto em liberdade, mas seria difícil. Agora, Deus queria arrumar uma oportunidade muito boa para José, então, governar o Egito. E aí surgiu a oportunidade. Tópico 2. Subtópico 4. O grande líder sabe que para tudo há um tempo certo. Faraó perturbou-se com 2 sonhos que tivera. No primeiro, 7 vacas gordas subiram do rio, e a seu tempo 7 vacas magras também subiram do rio, sendo que as magras comiam as gordas. Gênesis 41, 1-4. No outro sonho, 7 espigas cheias e boas nasciam, e do mesmo pé brotavam 7 espigas miúdas e queimadas, sendo que as espigas miúdas comiam as cheias. Gênesis 41, 5-7. Faraó chamou os adivinhadores do palácio para obter a interpretação dos sonhos, porém nenhum deles foi capaz de elucidar o enigma. Gênesis 41, 8. Ao contar o seu sonho, o copeiro lembrou-se de José, que interpretara o sonho que ele tivera na prisão. Gênesis 41, 9. Eis que se levantava a grande oportunidade desse filho de Jacó. 2 anos se passaram até que o copeiro veio a lembrar-se de José. Sim, até mesmo no esquecimento do copeiro, Deus estava agindo. O Senhor fez esquecer-se de José por um tempo, como também o fez lembrar-se dele na hora certa. Então agora, Faraó tem um sonho. Nesse sonho, tem aí 7 vacas gordas, fortes, e elas subiram do rio. E depois ele viu 7 vacas magras, bem raquíticas, que subiam do rio também. Só que essas vacas mais magras, raquíticas, comiam as vacas gordas. Depois Faraó sonhou de novo. Agora ele vê 7 espigas boas, cheias, que cresciam. Depois ele viu 7 espigas secas, queimadas. E ele vê que as espigas queimadas, miúdas, elas engolem as cheias. Então as espigas fraquinhas, queimadas, comeram as espigas cheias, as espigas boas. O que ele faz? Chama todos os magos, adivinhadores, todos que poderiam ali revelar para ele aquele sonho. Então chama todos, ninguém consegue saber o que era que Faraó estava sonhando. Ninguém consegue interpretar corretamente. É claro que eles inventaram várias coisas, mas não colou. Faraó não aceitou a interpretação de nenhum deles. Então, com essa confusão toda, o copeiro servindo o rei,
E ele se lembrou de José. Veja só, Deus o fez lembrar na hora certa agora. Então ele se lembra de José. Então Deus tem o tempo certo, a hora certa. Deus providenciou que na hora certa ele se lembrasse. Já fazia 2 anos que ele tinha saído da cadeia, imagine. José não mandou recado para ele, José não reclamou, esperava em Deus. Tópico 2. O tópico 5, o grande líder reconhece e aproveita as oportunidades. Faraó mandou chamar José no cárcere. Depois de Faraó contar a ele os 2 sonhos, José disse que ambos tinham uma única interpretação. Tanto as 7 vacas gordas quanto as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas, por sua vez, representavam 7 anos de fome que haveriam de vir em toda a terra. Gênesis 41, 14 a 32. José, o grande líder, identificou a oportunidade e ousadamente colocou-se diante de Faraó. Proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Gênesis 41, 34. José plantou no rei a mesma semente que plantara na mente do copeiro, ainda na prisão. Lembra-te de mim. Gênesis 40, 14. Então veja aí, o copeiro se lembrou de José. Eita, me esqueci totalmente de uma promessa que eu fiz. Olha, eu conheço um rapaz que estava na prisão comigo. Ele é o líder lá na prisão, ele é hebreu. E eu e o padeiro tivemos um sonho quando estávamos lá. Cada um sonhou um sonho. E ele interpretou exatamente como aconteceu. Quem sabe ele interpreta os sonhos do seu faraó. Então o faraó manda chamar José imediatamente. E José agora recebe a revelação sobrenatural de Deus do que significava então o sonho de Faraó. E ele diz logo, sonhou 2 vezes, porque Deus tem urgência em cumprir isso, é importante isso. E ele vai revelar então que 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, 7 vacas magras são 7 anos de fome. E ele diz que no caso das espigas o sonho se repete, 7 espigas cheias são 7 anos de abundância, e 7 espigas ali secas, raquíticas, significam 7 anos de fome. Então agora ele vai dizer a Faraó, arranja aí uma pessoa inteligente, sábia, capaz, que possa então cuidar do Egito, organizar tudo isso aí para poder guardar nesses 7 anos, para que nos 7 anos de fome seja usado isso que foi guardado. Muita gente acredita que José estava se referindo a ele mesmo, mas eu creio que não. José estava querendo ajudar Faraó na solução do seu problema. Mas, aqui na interpretação do comentarista, em várias interpretações, as pessoas dizem, não, José estava quase que mostrando, arruma um inteligente, sábio, mas eu creio que não. José era um homem simples, humilde, e ele estava querendo ajudar, ele estava interpretando, ele era um servo de Deus, estava daquilo que Deus deu para ele revelação, ele estava passando para Faraó, mas sem segundas intenções. Um líder verdadeiro, ele espera em Deus, ele não se insinua, ele não tem assim aquela ambição financeira. Ele é um canal de Deus para abençoar os outros. No tópico 3, da prisão à administração de um país. Em Gênesis 41, 45, lê-se, e chamou o faraó o nome de José Zafenate-Parneia. Zafenate-Parneia significa salvador do mundo. Não apenas por esse motivo, mas a trajetória de José assemelha-se à de Jesus no que diz respeito ao fato de ambos terem salvado o povo da aliança, cada um a seu tempo e modo. Então o faraó agora escolhe José, então diz para todos os seus administradores ali, haveria alguém mais sábio, mais inteligente que José? Olha só, o sonho, o Deus dele foi capaz de dar a ele a revelação desse sonho. Então, veja, esse faraó demonstra ser uma pessoa humilde e muito inteligente, muito sábio. Veja que ele deu aí a José o governo do Egito, o governo de um país importantíssimo, riquíssimo, poderosíssimo. Era o país mais importante da época. Veja que esse faraó era uma pessoa inteligente, sábia,
e uma pessoa muito humilde, capaz de colocar um homem que estava na cadeia para governar o seu país. Deu a ele o seu anel, que era o símbolo de autoridade máxima sobre tudo, sobre todos, que era um anel que naquela época se usava como chamado sinete, né? Que se carimbava os documentos. Então os documentos, todos os documentos que José colocasse ali, aquele anel, numa cera própria e colocasse o documento, selando o documento, era considerado então um documento máximo no país. Tinha que ser executado daquela maneira que estava escrito. Bom, o nome Zafenate Parneia, se nós olharmos aí no dicionário, né, de Strong, esse nome significa tesouro do repouso glorioso, que é o nome dado por Faraó a José. Aqui o comentarista colocou que significa salvador do mundo. Então, existem aí as controvérsias na interpretação do nome, mas tanto um nome quanto o outro significa então uma pessoa escolhida para governar, né, para estar sobre os outros, para tomar uma decisão, uma atitude, para salvar as pessoas de uma catástrofe. Então quem estuda tipologia, então ele vai ver que José é um tipo de Cristo. Foi vendido, olha aí, 20 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas, né? José salvou o seu povo de morrer de fome. Jesus salvou a todos nós dos pecados. No tópico 3 sobre o tópico 1, José é a maior autoridade sobre o Egito. Faraó reconheceu diante dos seus servos que não havia no Egito alguém melhor do que José, afinal havia nele o Espírito de Deus, Gênesis 41, 38. Isso faria toda a diferença. Deus trabalha no tempo e no espaço. Aqueles que venderam José como escravo não eram capazes de perceber o potencial escondido em um jovem moço. Gênesis 41, 40 e 41. A melhor roupa que José havia usado na vida, até então, tinha sido uma túnica colorida que seu pai cozera. Gênesis 37, 23. Agora José desfilava pelas ruas do Egito com vestes reais, sendo honrado perante toda a nação, que por ordem real devia prostrar-se perante ele. Gênesis 41, 42 a 44. Pode-se imaginar a importância de um homem no comando de um império como o egípcio? Talvez que a família de José nunca percebeu quem José era e nem conheceu o potencial de José para um futuro grande líder. Ninguém podia imaginar isso, né? Seus irmãos, depois que o venderam, imaginaram que ele estava sendo escravo, talvez até tivesse morrido como escravo lá pelo Egito afora. Mas Deus tinha um plano glorioso na vida de José. E Deus, então, providencia que José agora seja reconhecido, seja colocado, então, como governador máximo do Egito, e ele desfila pelas ruas no segundo carro de Faraó. Então, indicava assim, depois de Faraó, o mais importante homem que existe no Egito, José. Mas nós sabemos, né, que espiritualmente o mais importante que havia ali era José. Então, enquanto no passado José vivia numa família muito humilde, muito simples, pessoas do campo, né, que se vestiam mal, muitas vezes de peles de animais, a roupa melhor que ele teve foi aquela túnica, né, que o seu pai Jacó lhe deu e que lhe foi tirada quando foi vendido. Então, agora nós vemos José com roupas reais, desfilando pela cidade, e as pessoas se ajoelhavam perante ele. Veja só, reconhecendo a sua autoridade sobre todo o país. Então valeu a pena, né, José ser fiel a Deus, e José esperar em Deus, confiar em Deus, e Deus então o prosperou grandemente e o tornou então o segundo homem mais importante do Egito para os egípcios. Mas, espiritualmente, para o povo de Deus, era o homem mais importante que existia em toda a face da terra, na época, então, de José. Tópico 3, subtópico 2, José, o salvador do Egito e de sua própria casa. Faraó sabia que, sob a administração de José, haveria comida suficiente para abastecer não somente o Egito, mas também outras nações pelos 7 anos seguintes. E assim aconteceu. Gênesis 41, 47 e 49, 53 e 54.
Pela cessação do alimento, o Senhor permitiu que José pudesse ter a chance de reencontrar seu pai Jacó e todos os seus irmãos. Os capítulos 42 a 47 de Gênesis narram os passos de uma família cuja história foi marcada por inveja, traição, luto e perdão. Então voltamos a falar sobre Faraó. Esse Faraó, além de uma pessoa inteligente, sábia, humilde, ele demonstrou ter misericórdia. Veja que ele permitiu que outras nações viessem e pudessem ter o alimento para a sua subsistência, para que não morressem de fome. Na história egípcia, é narrado que eles tiveram alguns faraós que eram descendentes de semitas. Então, pode ser que esta época aí o governante fosse um desses semitas que tivesse algum conhecimento de Deus. Não temos como provar isso, né? São suposições, são estudos que são feitos a esse respeito. Então, o fato é que tanto o Egito foi abençoado quanto povos vizinhos. E aí José conhece seus irmãos se dobram diante dele sem saber que ele é seu irmão. Aí tem todo aquele reencontro, José perdoa seus irmãos e manda então buscar o seu pai e toda a sua família que haviam ali, que estavam lá em Israel. Então todos vão para o Egito e ali eles vão passar 400 anos. É claro que no final, aí os egípcios ficam até com medo, porque o povo tinha crescido muito, tinha cerca de 3 milhões de hebreus ali. E aí começam a ficar temerosos de que aquele povo viesse a dominá-los. Então, o Faraó naquela época levanta uma grande perseguição ao povo. Eles se tornam escravos dos egípcios, são maltratados, até que Deus então os tira dali. E José já havia morrido, mas os ossos de José vão junto com o povo para ele ser sepultado na terra prometida. Então, toda aquela situação de inveja, de ódio, ciúme que José passou, agora estava tudo desfeito e ele perdoa seus irmãos e ele reconhece que era para a salvação de todo o povo hebreu que ele estava ali e que passou por tudo aquilo. Conclusão: José chegou à casa de Potifar como mais um escravo, porém ele soube lutar para sair daquela posição. Ele chegou à prisão como mais um detento, mas não deixou de mapear aquele lugar e aquela situação. José decidiu posicionar-se para crescer, para conquistar a confiança do chefe dos presos, para liderar. Por isso é preciso saber colocar-se no lugar certo na hora exata. Deus já nos dotou de potencial. Podemos ser levados a um lugar para cumprir determinada missão, então fiquemos atentos. O Senhor levanta ainda hoje pessoas com extraordinária capacidade de liderança. Homens e mulheres que podem fazer grande diferença, não apenas na igreja, mas também na vida cotidiana, como políticos, estadistas, cientistas, educadores, escritores, etc. Nas palavras do pastor Silas Malafaia, você pode estar passando pela cova, mas será um tempo menor. Você pode estar passando pela casa, mas será um tempo menor. Você pode estar passando pela prisão, mas será um tempo menor. O melhor tempo vai durar muito, vai suplantar todos os outros estágios. Então vemos aí, José foi vendido com 17 anos para o Egito como escravo, esteve na casa de Potifar como escravo, se tornou administrador da casa de Potifar. Dali, ele foi para a prisão de Faraó e lá se tornou o líder daquela prisão. Depois ele sai dali para se tornar o líder maior, só abaixo de Faraó, no governo, no trono do Egito. Então, quando ele tem 30 anos, ele se torna o governador do Egito. Depois de passar 13 anos no Egito, sofrendo ali, esperando o plano de Deus ser concretizado em sua vida. Mas Deus estava todo o tempo com ele e ele soube esperar, foi fiel a Deus e por isso se tornou um grande líder reconhecido por todos os povos de sua época. E até hoje, todos que leem então a história de José o reconhecem como um grande líder, como alguém que foi capaz de sair de um povo bem simples e se tornar um grande homem que se destacou na organização
na manutenção de um país mais importante que existiu naquela época. Isso é coisa de Deus, é coisa de milagre de Deus, de providência de Deus, de cuidado de Deus, de orientação do Espírito Santo. Isso é coisa daqueles que se entregam totalmente a Deus. Podem passar por períodos difíceis, mas Deus sempre vai colocar essas pessoas em destaque, por onde quer que passarem. Um dia elas serão reconhecidas e um dia elas estarão exercendo aquilo que Deus as chamou para fazer. Nós vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, confiar inteiramente em Deus, se você deseja crer agora realmente que Jesus veio à terra como homem, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você vai ser curado agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olhe só para essas vidas que se chegam a Ti e recebe-os por filhos. É grande o plano de Deus, é maravilhoso o plano de Deus em cada uma das nossas vidas. Saiba que você está sendo escolhido agora por Deus para fazer uma grande obra para Ele. Creia nisso em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Cura, Senhor, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Não se esqueça de dar o like, o gostei aí, o joinha. Se inscrever no canal. Divulgue esse trabalho para outros. Passa o link desse vídeo para outras pessoas. E se você deseja receber os slides que usamos aqui e mais estudos escritos, entre em contato conosco por esse telefone que você vê aí, 99991520454. Eu enviarei para você PDF e PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.